Paz do Senhor Jesus para o canal, para todos inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Eu quero pedir para você que vai assistir esse vídeo que assista até o fim. Assista o vídeo até o final. Se não for para você assistir o vídeo até o final, é melhor você não assistir, tá bom? Assista esse vídeo quando você estiver em paz, se você estiver tranquilo, tranquila, porque é importante que você assista completo. Esse vídeo é muito forte. A palavra que Deus me revelou é uma palavra esclarecedora. É uma palavra esclarecedora. E esta palavra é para os fortes, é para os corajosos, aqueles que realmente são corajosos de ouvir a verdade e aceitar a verdade. Porque a palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E nem sempre é fácil conhecer a verdade e aceitar a verdade. Nem sempre é fácil conhecer a verdade e aceitar a verdade. Porque muitas vezes até conhecemos a verdade, mas o difícil é aceitar a verdade que nos é revelada. O difícil é aceitar a verdade que nos é revelada pela palavra. Isso que é difícil. Então, eu quero dizer para você, se você quer aprender a palavra de Deus, a verdade, ouvir a palavra, seja forte, corajoso, corajosa, para aceitar o que vai ser pregado aqui. É só realmente para aqueles que querem andar na presença de Deus, é realmente para aqueles que querem, no final de tudo, entrar no céu. Porque para quem ainda não decidiu o que quer, vai ser um comichão nos ouvidos. Não vai aceitar. Não vai querer aceitar. Porém, eu tenho por obrigação pregar esta palavra que Deus nos revelou, que Deus nos mostrou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então você pode optar por assistir ou não. Você pode escolher assistir o vídeo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Estou dando um tempo para você se decidir se vai ficar no vídeo ou não. Porque a palavra é forte. A palavra é forte e ela abrange todos. Todos nós. Todos. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá. A palavra é para todos. É para mim, é para todos. Para todos que acompanham, que assistem. Então, a gente precisa decidir aquilo que a gente quer pra gente. Então, eu vou ler aqui Eclesiastes 5,
Eclesiastes 5. E nós vamos falar a respeito, meus irmãos, de voto. Voto. Vamos falar a respeito de voto. Eclesiastes 5 diz assim, vários conselhos práticos. Temos que colocar em prática a palavra de Deus. Temos que colocar em prática. Guarda o teu pé, Eclesiastes 5. A luz, a claridade do sol bate bem no meu rosto, mas infelizmente não há o que fazer. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagues. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Vamos ficar só até aqui, irmãos, só até aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a falar, do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem quem fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. 4. Quando fizeres a Deus algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares paga. O melhor que vote se não pague, melhor é que não votes do que votares e não pagares. Diante dessa palavra, irmãos, eu quero dizer que Deus não é bobo, Deus não é criança, Deus não é homem. A Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus e Ele sabe de tudo. E muitas vezes o que nós passamos, o que nós colhemos são os frutos das nossas próprias palavras. Porque prometemos a Deus e não cumprimos. Prometemos a Deus e não cumprimos. Então a Bíblia diz aqui, não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, é muito sério. É muito sério. É muito sério. E muitas vezes nós atraímos para a nossa vida maldição. Quando nós entramos na presença de Deus e prometemos algo para Deus e não cumprimos, nós atraímos para a nossa vida maldição. A Bíblia está dizendo aqui, ela é muito clara, ela é muito explícita, muito clara, quando ela diz:
Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes, não demores a cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos, e o que votares, paga-o. Quando nós fazemos algum voto a Deus, seja este voto de qual forma for, nós temos que cumpri-lo. Temos que cumprir o voto. Porque quando nós votamos, nós não votamos para o homem. Nós não votamos diante da mulher, diante do ser humano. Nós votamos diante de Deus. Nós vemos, irmãos, na palavra que, aleluia, Jacó ele fez um voto a Deus. Jacó ele fez um voto a Deus e disse a Deus: se tu me abençoares, se tu me guardares dos meus inimigos e se tu me fizeres prosperar aqui neste lugar, aleluia, aonde eu estou agora, dizia ele, eu construirei, eu edificarei um altar ao teu nome. Então Jacó ele faz um voto a Deus, que se Deus o guardar do seu irmão, aleluia, Esaú, se Deus guardar dos seus inimigos e lhe prosperar, ele faria ali um altar ao Senhor. Naquele lugar, onde Jacó via uma escada, e naquela escada subia e descia anjos, e chamou aquele lugar Betel. Lugar da presença de Deus. Então, irmãos, é tão sério isso. Quando nós fazemos um voto a Deus e não cumprimos, por uma razão ou por outra, ou por esse ou por aquilo, automaticamente nós atraímos maldição para a nossa vida. Atraímos maldição, porque não votamos ao homem, não votamos ao ser humano, votamos a Deus. Então Jacó ali ele era consciente do voto que ele fez e ele foi fiel no seu voto. A Bíblia diz que Jacó é considerado como um enganador. Só que após esse encontro de Jacó naquele lugar, em Uza, ele tem um encontro com Deus. E a partir de então, Jacó ele passa a ser fiel a Deus, ele passa a obedecer a Deus, a entender que com Deus não se brinca. Então ali ele faz um voto, e ele, Senhor, se tu me abençoares, se tu me livrares dos meus inimigos, aqui eu construirei um altar ao teu nome, para a glória do teu nome. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que o que votares, não se apresse a votar. Mas se votares, cumpra o seu voto. Porque não está votando diante de alguém ou de uma pessoa, está votando a Deus. E com Deus, Deus não é brincadeira. Se você vota um voto a Deus, você promete algo para Deus, você tem que cumprir. Porque se você não cumprir, você, ao invés de ser abençoado, você vai ser amaldiçoado pelas suas próprias palavras. Quando nós não cumprimos, as nossas palavras, irmãos, têm poder. Quando nós fazemos um voto a Deus, seja de qual forma for, de que jeito for, e nós não cumprimos, nós estamos atraindo maldição para nós. Porque Deus, ele não é brincadeira. Deus, ele é Deus. Então, numa dessa de fazer um voto e não cumprir, nós podemos até mesmo perder a nossa vida, perder a nossa alma, por ser tolo diante de Deus, por ser tola
diante de Deus e achar que está votando para o homem, achar que está votando para a mulher, para o ser humano. Mas quando nós prometemos com a nossa boca, aqui diz a palavra de Deus, não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E referindo-se ao voto, se você promete algo para Deus e não cumpre, não é que Deus vai te castigar, não é que Deus vai te punir por isso. É porque você prometeu com a sua boca e não cumpriu. É por isso que vem a maldição. Não se precipite com a sua boca em prometer alguma coisa para Deus, diante de Deus. Porque se não cumprires aquelas palavras que foi falada diante de Deus, elas se tornarão contra você mesmo. Aquelas palavras, elas vão se voltar contra nós mesmos. Elas, ao invés de ser bênção, vai se tornar em maldição contra nós mesmos. Aleluia. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo. A demora em cumprir um voto também traz maldição. A demora. Prometeu e não cumpriu, demorou demais para cumprir o voto. Não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Se o que votares, paga-o. O que votares, paga-o. Muitas vezes, irmãos, igrejas, ministério, pessoas, quantas pessoas em falha diante de Deus, por tanta coisa que promete e não cumpre nada do que promete para Deus. A Bíblia diz aqui, melhor é que não votes, melhor é que não prometa nada, do que prometer, votar e não cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir o que prometeu. Irmãos, isso é muito sério, presta atenção, isso é muito sério. Deus me revelou esta palavra no profundo, E eu estou incluída nesta palavra, porque quantas vezes a gente faz voto diante de Deus e não cumpre. Quantas vezes, irmãos? A palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta aí, ela corta aqui também. Se eu fiz o voto a Deus, se eu prometi a Deus e falei para Deus, Deus, me abençoa na minha vida financeira, me abençoa, me abre as portas na minha vida financeira, que eu vou ajudar ao próximo. Se este foi o meu voto, é o meu voto, eu tenho que cumprir este voto. Pouco ou muito eu tenho que cumprir. Se eu fiz o voto de ajudar ao necessitado, se Deus me abençoar, eu tenho que cumprir este voto. Porque se eu não cumprir este voto, eu vou estar atraindo maldição financeira para mim. Vou estar atraindo maldição financeira. Porque eu fiz um voto e não cumpri. Deus me abençoou, Deus me prosperou, Deus abriu as portas e eu não cumpri aquela palavra que saiu da minha boca. Não consinta, o versículo 6, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi um erro, porque se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos.
Nós vemos aí, irmãos, pessoas que hoje perdeu tudo. Outrora tinha tudo e de repente perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque prometeu para Deus algo. Prometeu para Deus algo. E não cumpriu com a sua promessa. Não cumpriu com aquilo que prometeu para Deus. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, tomem cuidado com o que você promete. Porque se você prometer, você tem que cumprir a sua promessa. Há um ditado aí fora que o povo do mundo diz que promessa é dívida. E realmente é. Promessa é dívida. Principalmente quando ela é feita diante de Deus. É uma dívida. Então diz lá em Malaquias, roubará o homem a Deus? Malaquias 3 nos fala, roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais, diz o Senhor dos exércitos, todavia vós me roubais. E me roubais no quê? Me roubais no quê? Por que em Malaquias 3 nos revela essa... Rouba a Deus no quê? Mas Deus precisa de dinheiro, Deus precisa de mantimento, Deus precisa disso, Deus precisa daquilo. Não, Deus não precisa de nada disso. Mas quando a Bíblia diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Irmãos, esse contexto, roubar, é quando você promete para Deus e não cumpre. Porque quando você promete, seja lá o que for para Deus e não cumpre, você está roubando. Eu estou roubando. Quando eu prometo alguma coisa para Deus e eu não cumpro o que eu prometi com a minha boca. Aqui está dizendo o versículo 6 de Eclesiastes 5, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne e depois diga diante de Deus que foi erro, que você errou. Porque pelas tuas palavras sereis condenados e pelas tuas palavras também sereis justificados. Diz a palavra em Romanos. Então, a Bíblia nos adverte, o Senhor me deu esta revelação. Eu falei, Deus eterno, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Me ajuda a pregar. Deus, me ajuda a falar, me ajuda a pregar. Porque louvado seja Deus, quantas pessoas caindo em maldição. Quantas igrejas caindo em maldição. Quantas igrejas que estão sobre maldição e não sobre bênção. Porque promete para Deus tantas coisas e não cumpre. E eu torno a repetir, irmãos, igreja do Senhor, isso é muito sério. Tudo que você promete para Deus, você tem que cumprir. A Bíblia ainda diz, não tarde em cumprir aquilo que saiu da tua boca. Não tardes em cumprir. Porque quanto mais você demora a cumprir aquilo que você prometeu, porque saiu da tua boca a promessa. Promessa é dívida. Irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos 16, se não me falha a memória, a Bíblia fala que Ananias e Safira foram até os apóstolos e prometeram, os dois, o casal prometeu vender uma herdade, vender aquela herdade, vender aquela fazenda, aquela terra, enfim. Prometeu aos apóstolos, olha, nós vamos vender aquela herdade, aquela terra, e a metade nós vamos dar para a obra do apostolado de Paulo, de Filipe, ali daquele povo, de Timóteo. Então, eles prometeram aos apóstolos vender a herdade e dar metade para a igreja da época. Ananias e Safira. Eu creio que você já leu esta palavra.
Você já ouviu alguém pregar sobre isso? Então eles prometeram que venderiam, e venderam. Ananias e Safira venderam a herdade, vendeu a terra. Só que quando eles vendem a terra, a Bíblia diz, eu vou voltar um pouquinho atrás, irmãos, assim. A Bíblia diz que onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor Jesus, ali o Senhor está presente. Lembra dessa palavra lá em Mateus? A Bíblia diz também, presta atenção, que o que 2 ou 3 ou mais pessoas concordar, Deus também concorda. Aonde estiver 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, concordar em um negócio, concordar num acordo, fizer um acordo, então aquilo foi concordado. Então Deus concorda também. Porque aonde tem união e concordância, a Deus ele aprova, seja o que for, aonde existe concordância. Então o que aconteceu no caso de Ananias e Safira? Eles foram até os apóstolos e prometeram. Então ali diante dos apóstolos foi prometido. Então estava Ananias, Safira, eu creio que o apóstolo Paulo, Timóteo, Filipe e outros mais ali. Então, diante daquelas pessoas, foi prometida que eles venderiam a herdade, a terra e trariam a metade para a manutenção da obra do apostolado deles. Ananias e Safira vende, aleluia, vende a herdade, vende a terra. Aleluia. E eles combinaram entre si, os dois combinaram entre si de enganar os apóstolos e levar somente uma parte do dinheiro, do que foi vendido lá, que a Bíblia não fala como é que foi, quanto foi, né? Então, eles combinam, o casal combina de enganar os apóstolos e levar somente um pouco. Foi isso que eles fizeram. Então, primeiro foi Ananias, o esposo, aí chegou lá e falou assim, ó, tá aqui, o que eu prometi tá aqui o que eu prometi. Na hora, presta atenção, na hora, o Espírito de Deus, que viu aquela reunião que foi feita antes e que foi concordado de dar a metade, o Espírito Santo concordou. Então o Espírito Santo revelou a Paulo, revelou a eles dizendo, não, ele está mentindo. Ele está mentindo porque ele prometeu uma coisa e ele está fazendo outra, ele está mentindo. Então, eu quero ler aqui para você. Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia. Atos, eu falei 16, perdão. Mas é Atos capítulo 5. O diabo está furioso. Caiu um negócio bem lá do alto. Ah, misericórdia, sangue de Cristo. Então, Atos 5 diz assim, mas um certo varão chamado Ananias e Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então apóstolo Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava também no teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração para mentires aos homens, aleluia, de Deus? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. Então,
Ananias leva uma parte do que foi vendido, do dinheiro. Irmãos, é um perigo você prometer alguma coisa para Deus e não cumprir. Pode ser morte fatal. Então, aqui, o apóstolo Pedro falou para ele: Ananias, a herdade não era tua? Você poderia fazer dela o que você bem entendesse. Porque tu vieste aqui e prometesse diante de nós e diante do Espírito Santo. Irmãos, olha isso. Quando você promete algo para a obra de Deus, você não está prometendo para a pessoa que está na frente da obra. Você está prometendo para Deus. E isto é muito sério. O Espírito Santo está anotando as suas palavras. Está vendo a sua promessa. Por que encheu Satanás o teu coração, disse Pedro a Ananias? Por que encheste o teu coração? Tu não prometeste aqui diante de nós, diante dos apóstolos e diante do Espírito Santo, que tu daria metade da herdade, do valor vendido? Porventura a terra não era tua? Tu não precisava ter prometido nada. Agora, porque tu prometeu diante de Deus e não cumpriu, tu morrerás. Diz a palavra aqui, ó. E levantando-se, Ananias ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Apenas ele ouviu as palavras do apóstolo Pedro. Ele apenas ouviu. Quando ele terminou de ouvir as palavras, ele caiu morto. Ele morreu. Porque ele mentiu não para os apóstolos, ele mentiu para Deus. Ele tentou enganar Deus. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. Não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, Senhor, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí as portas, os que sepultaram teu marido te levarão a ti também. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Eu disse no início do vídeo, irmãos, que para você assistir esse vídeo, você teria que ser corajoso, corajosa. Porque eu vou falar para você, eu estou pregando aqui e o meu corpo está tremendo. O meu corpo está trêmulo. Trêmulo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E tremor tomou o meu corpo, dizia o salmista Davi. Deus não é brincadeira, irmãos. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Eu estou pregando aqui e eu estou tremendo da revelação desta palavra. Eu custei me chegar aqui na frente dessa câmera, porque esta palavra me foi revelada na madrugada. Deus começou a revelar e a ministrar para mim que muitos têm morrido. Muitos já morreram porque mentiram para Deus. Muitos já desceram à sepultura porque mentiram para Deus. Muitos estão mortos espiritualmente, estão desviados, estão longe da presença de Deus. Foram rejeitados como Saul. Foram rejeitados como Saul, porque
mentiram para Deus, ou seja, tentaram enganar Deus, como Ananias e Safira tentou enganar. Meus irmãos, aleluia, que Deus tenha misericórdia da nossa alma, que nós podemos pedir compaixão e misericórdia para Deus, diante de todas as mentiras que já falamos diante de Deus, diante de toda a falsidade que temos diante de Deus, que nós possamos meditar e refletir, nos humilhar, pedir perdão para Deus, enquanto há tempo, porque há muitas pessoas que já morreram espiritualmente, só tem a capa de crente, só tem a capa de evangélico, mas está morto. Como nos revela a palavra em Apocalipse, tem nome de que está vivo, mas está morto espiritualmente, porque as obras, as atitudes são mentirosas, são falsas, são hipócritas, não tem verdade nelas. E Ananias e Safira perderam a sua vida. Perderam a sua vida porque mentiram para o Espírito Santo. Porque aqueles homens, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, aleluia, eles eram homens de Deus. E tudo o que eles concordavam ali, o Espírito Santo concordava também. Igreja do Senhor, Deus não é brincadeira. Aleluia. Nós estamos aqui diante desse canal, estamos concordando em orar, estamos concordando em fazer propósitos, estamos em concordância. E Deus está vendo. Deus está vendo isso. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade da nossa alma. Porque quantas vezes prometemos para Deus e não cumprimos. Não falamos da boca para fora. Não somos sinceros diante de Deus. Somos falhos, somos infiéis, somos hipócritas. Somos soberbos. Somos mentirosos. Somos mentirosos, irmãos. Nós temos mentido para o Espírito Santo. Alamanaramanai. Nós temos mentido para Deus. Nós temos sido arrogantes, prepotentes, soberbos diante de Deus. E ficamos tentando mostrar piedade e misericórdia. Mas na verdade, Ramandarabassandarabastundaramai. Estamos mentindo, estamos sendo falsos, hipócritas. E Deus não é com os hipócritas. Deus não é, aleluia, com os mentirosos, com os falsos. Deus não aprova, Deus não aceita. Alamassuri menesse andaramai. Porque muitas vezes nós prometemos e não cumprimos. Aleluia. A Bíblia está dizendo aqui: aquilo que tu votares, paga-o. Porque não votas diante do homem, tu votas diante de Deus. É melhor que não votes, é melhor que não prometas, do que prometer e não cumprir. Porque se não cumprires, virá maldição. Virá maldição pelas suas próprias palavras. Tereva sobre andaramai. Que o Espírito de Deus tenha misericórdia da minha alma e da tua alma, por coisas que prometemos e não cumprimos diante de Deus. Somos pecadores errantes e temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer.
pedir perdão para Deus. Aleluia. Pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus por tudo. E não ficar prometendo coisas que não vai cumprir. Não ficar prometendo coisas, aleluia, que não pode cumprir. Louvado seja Deus. Deus começou a trazer esta palavra para mim. Confesso que eu fiquei como Daniel, sem força. Orei a Deus, Deus me dá força para ministrar esta palavra, porque eu fiquei pasma, chocada com o que o Espírito de Deus revelou para mim. Aleluia. Então Deus está trazendo aqui esta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É muito sério quando prometemos algo, em fazer algo para alguém, para uma pessoa que seja, já é muito sério, porque promessa é dívida. Então entra a palavra de Deus: roubará o homem a Deus, roubará o homem ao semelhante, todavia vós me roubais. Porque promete, mas não cumpre com o que promete. Fala, aleluia, mas nunca cumpre a sua palavra. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra do cristão, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força para pregar. Me dá força, Espírito Santo. Me ajuda a concluir. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna, é procedência do diabo. O que passa disso é procedência maligna. A nossa palavra, no geral, tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso, aleluia, é do diabo. A palavra de Deus, ela é muito séria. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, diante dessa palavra, cuidado, muito cuidado com o que você vai prometer para Deus. Porque se você prometer, você terá que cumprir. Você terá que cumprir. E o problema de muitas vezes prometermos e não cumprirmos é que diante da nossa palavra que sai da nossa boca, o diabo sabe que não fomos fiéis ao que prometemos para Deus. Satanás, ele sabe quando somos fiéis e quando não somos fiéis para Deus. Então, quando nós não cumprimos o que prometemos, Satanás, ele vem contra nós para nos destruir, para acabar conosco, por conta daquilo que prometemos e não cumprimos. E ao invés de atrair bênçãos, estamos atraindo maldição.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é fiel. Deus é fiel. Ele permanece fiel. Ele não é filho do homem para mentir. Em Deus não existe mentira, engano, falsidade. Então Ele é fiel. Por mais que nós dizemos para Deus que nós somos fiéis, nós não somos fiéis. Nós somos mentirosos, arrogantes, prepotentes, egoístas. E a Bíblia diz aqui em Isaías 64, a Bíblia diz aqui que a nossa justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Isaías 64 nos fala que a justiça do ser humano, a justiça do homem, não passa de um trapo de imundícia. Não passa de um trapo de imundícia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando dizemos para Deus que somos fiéis, que somos sinceros, que amamos ao próximo, que amamos a obra, que amamos Deus, que amamos ao Criador, que amamos a Ele. Muitas vezes nós estamos mentindo. Nós estamos mentindo. Não amamos a Ele. Não amamos a Ele. Não amamos ao próximo. Aleluia. Nós estamos nos fazendo mentirosos. Mentirosos. E Deus sabe de tudo. Nada fica nu, escondido, tudo fica patente aos olhos de Deus, tudo fica claro diante de Deus, tudo fica, como diz, nu diante de Deus. Ele sabe tudo. Aleluia. E quantas vezes nós queremos mostrar para Deus que somos fiéis, mas ao contrário disso, somos prepotentes, arrogantes, mentirosos, enganadores. E a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia, como diz Isaías 64. Quantas pessoas sofrendo e passando, recebendo maldição, porque promete a Deus e não cumpre. Promete para Deus e não cumpre. E quando eu digo promessa, irmão, essa promessa, ela pode ser pequena, ela pode ser grande, média, do tamanho que for, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Essa palavra, ela é de Deus, ela tem que ter cumprimento. Não faça que a tua boca faça pecar a tua carne. O que votares, paga-o. É a mesma coisa que acontece com o dízimo. Muitas pessoas fazem confusão com o dízimo. É porque isso, é porque aquilo outro. Irmãos, o dízimo é da seguinte forma. Quantas pessoas me mandando mensagem no Instagram, no YouTube, quantas pessoas me fazendo perguntas dessa natureza sobre dízimo. Irmãos, o dízimo é aquilo que você promete. Se você prometer para Deus que vai devolver, se você fizer para Deus uma promessa que você vai devolver o dízimo na casa de Deus, você tem que cumprir. Por quê? Porque se você não cumprir o que saiu da tua boca, o espírito devorador, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar nas suas finanças. O porquê? Por causa da palavra que saiu da sua boca. Por causa das suas palavras que não foram fiéis para com Deus. Porque a palavra é sim, sim ou não, não.
E em questão do dízimo, igreja do Senhor, presta atenção. Eu estou cansada de ouvir perguntas a esse respeito. Mas analisa, presta atenção. O dízimo é aquilo que você promete. Ele só tem consequência quando você promete a Deus devolvê-lo. Porque se você não fizer nenhuma promessa de devolver nada, você não está em dívida com Deus e nem com a igreja. Mas o problema é quando a pessoa promete, está entendendo, está compreendendo? É quando a pessoa promete devolver e não devolve. A questão aí é a promessa que você faz com a sua boca. É o que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes 5. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne e depois diga diante de Deus que foi um erro. Se você não quer estar em falha nesta parte, então não prometa nada. É a mesma coisa do voto, é a mesma coisa da oferta voluntária. Se você vai na igreja e você pega 20 reais, um exemplo, você pega 20 reais e você diz, antes de você ir para a igreja, você diz, eu vou dar 20 reais de oferta hoje na igreja. Eu vou dar 20 reais de oferta hoje na igreja. Se você for para a igreja, levar esses 20 reais e você não depositar esses 20 reais lá onde você prometeu, você está atraindo maldição para a sua vida. Porque você prometeu a Deus dar de oferta 20 reais. Ou 50, ou 100, ou 1000, ou seja lá quanto for. Não importa o valor. O que vem ao caso é o que você promete. É o que sai da tua boca. Está entendendo? Está compreendendo? Porque a palavra tem que ser ou é sim ou é não. Deus não te obriga a você devolver dízimo, Deus não te obriga a você dar oferta, Deus não obriga você a nada, porém, se você prometer, você tem que cumprir a palavra. Porque se você não cumprir, você vai estar atraindo maldição para a sua vida, porque você está prometendo diante de Deus. Aleluia. E quantas pessoas, quantas igrejas embaixo de maldição, embaixo da mais pura maldição. É enfermidade, é problema, é tantas coisas que acontecem, porque por causa da palavra que é lançada e que não tem cumprimento, e que não foi cumprida. Não foi cumprida. Então, no mundo espiritual, essas palavras não cumpridas, elas voltam em forma de maldição. Elas voltam em forma de maldição, de problema, de acidente, de morte, de doenças, de escassez, de tudo, de tudo, de tudo. Miséria, fome, peste, volta. As palavras de Ananias e Safira resultou em morte. Então, este vídeo é muito esclarecedor e muito forte. Cuidado com o que você tem prometido, e se você já prometeu algo para Deus, não importa o que seja, você tem que cumpri-lo. Para que maldição não venha sobre a tua vida. Aleluia. Porque a palavra do cristão tem que ser sim, sim, ou não, não.
uma dessas duas coisas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Vamos já encerrar o vídeo. Deus, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma. Não é fácil pregar isso aqui, irmãos. Não é fácil. E é o que acontece, meus irmãos. É o que acontece quando um casal chega na igreja e casa perante a igreja, casa perante o padre, o pastor, a pessoa lá que faz o casamento. E ali, me dá força, Senhor. E ali a pessoa promete fidelidade, né? Ali o homem promete fidelidade à mulher. E a mulher promete fidelidade ao homem até que a morte o separe. Você sabe do que eu estou falando. É o que acontece. Ali é feito perante aquelas pessoas, perante o padre, perante o pastor, perante todos que estão ali assistindo o casamento. Foi concordado que aquele casal seria um fiel para com o outro. Foi concordado. Foi concordado. Então, quando é concordado, Deus também concorda. Só que o que acontece é que muitas vezes aquele casamento, às vezes após um ano ou mais, uma daquelas pessoas trai o outro, quebra o pacto, quebra a aliança. Então, quando isso acontece, quando quebra, um dos dois quebra a aliança e o pacto que foi feito perante as testemunhas, perante o padre, perante o juiz, uma dessas pessoas quebra. Aí, então, é quebrado o pacto, é quebrado a aliança e automaticamente o casal perde a bênção de Deus. Perde a bênção de Deus. Porque houve infidelidade. Ou de um ou de outro, houve a infidelidade. O não cumprimento da palavra que saiu da sua boca. Não houve o cumprimento da promessa que foi feita diante das testemunhas que ali estavam. Então, sendo assim, quando é quebrada o pacto, é quebrada a aliança, o diabo entra e destrói. O diabo toma campo porque foi quebrada a aliança. O diabo destrói a vida conjugal, sentimental de ambos. De ambos. E o homem quebrou a sua aliança com Deus. O ser humano quebrou a aliança dele com Deus. O ser humano quebrou o pacto com Deus. Quebrou o pacto com Deus. E é por isso que nós estamos vendo aí mortes, suicídios, tantas coisas absurdas, horrendas acontecendo no mundo. Por causa de quê?
por causa da aliança que foi quebrada, por causa do pacto que foi quebrado, porque Deus fez um pacto com a humanidade. Deus fez uma aliança com a humanidade. Mas foi quebrado essa aliança. Foi quebrado esse pacto. Hoje as pessoas dizem, onde está Deus? Por que Deus? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que Deus não faz nada? Deus está vendo tudo isso e não faz nada? Ele já fez. Ele fez. Mas o homem quebrou. O ser humano quebrou o pacto. O ser humano quebra o pacto, faz tudo errado e depois ainda coloca a culpa em Deus. Aí hoje em dia a gente vê as pessoas dizendo por aí, onde que está Deus? Que Deus é este que não olha, que Deus é este que não olha pelo mundo, que não salva as crianças, que não liberta as pessoas, que não faz nada. Deus está vendo tudo isso. Eu já vi pessoas dizendo isso. Deus está vendo tudo isso e não faz nada, fica de braço cruzado. Isso é blasfêmia, isso é murmuração contra Deus. Mas não se lembra de que ele fez um pacto com a humanidade. Ele fez um pacto, mas o ser humano quebra esse pacto todo dia. Todo dia o ser humano quebra a aliança, quebra o pacto, quebra o acordo e querem ser vitoriosos, e querem ser abençoados, e querem ser beneficiados. Quebram o pacto todo dia. A infidelidade é o que diz lá em Jeremias, quando Deus fala com Ezequiel. Deus fala com Ezequiel que o povo o abandonou e se alinhou a uma meretriz. O que é a meretriz que a Bíblia se refere? Os prazeres do mundo. O povo de Deus se afastou, o povo de Israel, os hebreus, o povo que era para ser abençoado, uma nação próspera, uma nação grandiosa, numerosa, quebrou o pacto com Deus, se envolveu com mulheres estranhas, se envolveram com coisas estranhas, com alcoolismo, com prostituição. A igreja, que é a chamada igreja do Senhor, se corrompeu. Se misturou com a meretriz. Ele fala lá em Ezequiel 1. Nos fala lá em Naum. Amam mais os prazeres do mundo, amam mais a idolatria, amam mais a criatura do que o Criador. Então todo dia o ser humano quebra a aliança. Todo dia. E culpamos a Deus por viver esta vida. Culpamos a Deus, culpamos Ele por não ter uma vida melhor. Mas esquecemos de olhar lá para trás, o dia em que Ele nos resgatou do Egito, o dia que Ele nos tirou das mãos de Faraó, nos tirou do Egito. Resumindo, somos lá em Isaías 64, que diz que somos fiéis, mas a nossa justiça, a nossa fidelidade, a nossa perfeição não passa de um trapo de imundícia. Porque não somos fiéis. Não somos fiéis. Esta é a verdade. É melhor admitir que somos infiéis, errantes, pecadores, murmuradores, blasfemos, mentirosos. Difícil admitir, né? Mas a verdade é o que somos. É o que somos.
E a nossa justiça não passa a de um trapo de imundícia perante Deus. Uma coisa que não presta para nada, não serve para nada. Como eu disse no início do vídeo, somente os corajosos iam ficar até o final. Esta é a verdade da palavra de Deus. Vamos rever os nossos caminhos, as nossas atitudes. Vamos nos humilhar perante Deus. Quem sabe assim haja esperança. Como nos diz Eclesiastes 4. Quem sabe assim haja esperança, ou seja, Lamentações 4. Quem sabe assim haja esperança para a nossa alma. Vamos nos humilhar para Deus. Vamos pedir perdão para Deus dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que prometemos e não cumprimos. Amém? Deus abençoe vocês. Que esta palavra, ela possa despertar alguém. E que possa encaminhar pelo caminho correto, pelo caminho do arrependimento. Caminho do arrependimento. Nos arrependermos de tudo, de tudo, de tudo. Nos arrependermos, nos humilhar. A palavra de Deus nos fala em Isaías: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. Daramandarama sobre andereba sobre calamandaramai. Deus está falando conosco para nós nos humilharmos para Ele, buscarmos a sua face com o coração sincero, com o coração puro, sem esconder nada dele, porque Ele tudo conhece. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa te libertar, possa me libertar daquilo que Deus não se agrada em nós. Que o Espírito de Deus possa nos converter e nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Deus abençoe.